Salve, meus irmãos em Cristo! Estamos aqui reunidos agora para fazer uma revisão rápida sobre cilindros, né? Esse sólido tão importante para o Enem, para concurso público, para o vestibular. Você pode usar isso como uma revisão rápida para sua escola, para o que você está estudando, para o que você está se preparando. Por que estudar o cilindro? Porque o cilindro é um dos sólidos mais fáceis que a gente tem. Ele cai muito em tudo que é lugar, ele é muito aplicável e ele é bem simples. Então, se a gente parar para pensar, o que vai ser? Vamos lá. Um cilindro. Ó, cilindro, ele é um sólido de revolução, né? Ele é gerado pela rotação de um retângulo em torno de um lado, por isso que ele é considerado sólido de revolução. Ele não é um poliedro, assim como um prisma, como a pirâmide. E ele possui duas bases paralelas congruentes, dois círculos que são paralelos e congruentes. Esses dois círculos formam o que a gente chama de base do cilindro. Aqui eu estou fazendo uns desenhos bem simples, porque o foco não é o desenho, mas sim, né, a revisão da explicação. Aí o cilindro, por que ele é tão importante? Porque ele só tem duas entradas nas fórmulas. Ele tem o raio, que a gente pega do centro até a circunferência da base, e ele tem o que eu chamo de altura. Nesse caso, vamos considerar os cilindros retos, né? Que são os cilindros que mais aparecem nas questões. Não que o oblíquo não possa aparecer, mas é o que mais aparece ali para a gente. Quando a gente tem que calcular as áreas de um cilindro, a gente começa pela área da base, que é a vantagem dele em relação ao prisma, que é o parente dele dentro dos poliedros, porque a base é sempre um círculo. Então você não fica pensando, o que eu vou usar para calcular a área desse prisma, da base desse prisma. Aqui não, é um cilindro, é simplesmente um círculo. Então para você calcular a área da base, basta que você faça π vezes raio elevado a 2, tá certo? Essa é a área da base. Aí eu tenho também a área lateral. Como que eu vou lembrar da área lateral? Eu vou lembrar do perímetro da circunferência e vou multiplicar pela altura. Tá certo? Então eu vou fazer 2π vezes r vezes h. Certo? Essa daqui é a fórmula da área lateral. Lembra sempre do perímetro. Você tem a área da base, πr ao quadrado, que é a área do círculo, e você tem a área lateral, que é o perímetro da base multiplicando pela altura. Então é 2πr vezes h. Assim, a área total vai ser o quê? 2 vezes a área da base somada com a área lateral. Tem gente que pega e desenvolve isso, né? Substitui o 2 vezes πr ao quadrado mais 2πrh, coloca em evidência 2πr, fica r mais h, multiplicando. Mas eu não vejo como necessidade. Você vai só ter mais uma fórmula para gravar, sem precisar gravar. Você pode simplesmente calcular a área da base com πr ao quadrado, multiplicar por 2 e somar com a área lateral por 2πr vezes h. Fiquem atentos, gente, que nem sempre você usa o π igual a 3,14, porque lembra que o π não é 3,14. Ele é arredondado para 3,14. O Enem, por exemplo, muitas vezes usa o valor de π igual a 3. Mais raramente 3,1, mas muitas vezes igual a 3. Ou por deixar o próprio π. Então não vai lá, o π é 3,14, eu já vou substituir. Não faz isso, entendeu? Não generaliza isso não. E o volume? O volume, ele segue a mesma ideia do volume do prisma. São os volumes mais fáceis de serem calculados. O volume dele é a área da base que multiplica a altura. Como a área da base é πr ao quadrado, você pode trocar por πr ao quadrado vezes h. Essa daí é a fórmula
do volume do cilindro, certo? Independente se é cilindro reto ou oblíquo, tá? É sempre área da base vezes a altura. Tem uma coisa também que a gente não pode esquecer dentro de cilindro, que é o cilindro equilátero, tá? Existe um cilindro que a gente chama carinhosamente de cilindro equilátero. O que a gente tem de especial nesse cilindro equilátero? Mas, professor, você vai falar dele por quê? Porque quando ele cai, ele não te dá altura e raio. Ele te dá ou raio ou altura. Por quê? O que você tem de especial no cilindro equilátero? O diâmetro dele é igual à altura. Então, a altura igual ao diâmetro. Certo? Se a altura é igual ao diâmetro, é porque eu posso trocar o H por 2 vezes o raio. Porque eu tenho que lembrar o quê? Que o diâmetro, ele é o dobro do raio. Tá certo? Então, com essas fórmulas, você se vira muito bem em geometria espacial quando o assunto é cilindro. Por isso que ele vale a pena ser estudado, gente. Tá? Aqui eu não estou fazendo resolução de questões. Eu estou lembrando com vocês as principais fórmulas. Para vocês olharem e falarem assim, não, isso aqui vale a pena. Tem conteúdo que a gente fala assim, igual pirâmides. Pirâmides é bom estudar, obviamente, porque cai. Mas dá muito mais trabalho. Porque tem apótema, tem relações, tem isso, tem aquilo, tem o tronco. Agora o cilindro não. Ele só tem o raio da base e a altura. E as fórmulas ficam girando em torno disso. Então vale muito a pena estudar. E nunca se esqueça daquelas equivalências para transformar o volume em unidade de capacidade. Quais são as equivalências? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Só que a gente não trabalha muito com decímetro, né? A gente trabalha mais com metro. Então é legal lembrar que 1 metro cúbico igual a 1000 litros, tá certo? E também 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Lembrando dessas relações, prestando bastante atenção, treinando, fazendo questões, vendo os vídeos aqui do canal, vocês vão ver muitas coisas que podem ser facilitadas no cilindro. Lembra que cilindro, na maioria das vezes que caiu no Enem, não foi questão difícil. A maior parte das questões de concurso público que cai em cilindro não são questões difíceis, tá? E cai demais. Então, volta aqui. Prestem atenção nessas relações e bons estudos. Vamos lá, vamos vencer e conseguir um resultado expressivo. Obrigado pela atenção. Até a próxima.